Eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus. E você? Declare. Se você já fez sua escolha, declare. As palavras têm poder. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença, por podermos Te adorar em espírito e em verdade. Toma a nossa mente, toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus, obrigada por esse amanhecer com Cristo. Faz toda a diferença. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Hoje vamos estudar mais uma arma. E a arma que nós vamos estudar hoje é o capacete. E essa é uma arma de defesa que nós precisamos proteger o quê? O que Jesus quer nos mostrar que nós precisamos proteger? E esse é o campo de batalha entre Deus e Satanás. Esse campo de batalha se chama mente. Quando o povo de Deus, eles foram libertos ali do Egito, quais foram os piores problemas? Foram a mente deles. Porque eles pensavam que os inimigos deles seriam os amalequitas, seriam os cananeus, os ebuseus, mas não foram. Na verdade, eles venceram todas as pequenas e grandes e até gigantes. Eles venceram, mas eles perdiam pequenas batalhas travadas na mente. Quando eles diziam, não vamos conseguir. Se nós estivéssemos no Egito, é melhor desistir, é melhor voltar. O que se chama isso? Murmuração. E murmuração é pecado. E esse povo murmurou durante 40 anos. Você consegue perceber que a nossa mente precisa ser liberta e renovada? E é justamente isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar em Romanos. Ele vai advertir, Romanos 6, de 1 ao verso 1, e o verso 2 diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então nós precisamos o quê? Paulo nos adverte que nós temos que morrer para o pecado e sermos o quê? Renovados. Nós precisamos viver para Cristo, viver para Ele. Agora veja o verso 11, Romanos 6 mesmo, verso 11, ele diz assim, olha, assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos que ser vivos para Deus, morrer para o pecado e deixar Cristo viver em nós. Nós morremos para o pecado e deixamos Cristo viver quando fazemos escolhas. Sou de Jesus. Nós morremos para o Egito. E como poderíamos viver se estivesse nele? Não podemos. Não podemos. Por isso nós temos que limpar nossa mente. Se você estiver sob o domínio do Espírito Santo, você terá o que? Uma mente renovada. Mas se você tiver o domínio da carne, a sua mente não será renovada. E aí você volta para o desejo da carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Romanos 8, 5 e 9. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E continuemos, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meus irmãos, viver na carne não agrada a Deus. Viver no Espírito agrada ao nosso Deus. E nós só seremos felizes quando nós estivermos fazendo o que Deus deseja para a nossa vida. E o desejo de Deus para a nossa vida é que nós vivamos no Espírito e não na carne. Nós terminamos de aprender sobre os frutos do Espírito e é isso que Deus deseja para a nossa vida. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se você não tem o Espírito de Cristo, você não é de Cristo. Se você não tem os frutos do Espírito, você não é de Cristo. E você é de quem? Do adversário de Cristo. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, precisamos entender. Mas como posso ter a mente limpa se a cada dia sou tentado, assediado, convidado para os padrões deste mundo? Então Romanos 12, verso 2, ele nos ajuda a entender. Romanos 12, eu vou ler o 1 primeiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto racional acontece onde? Na mente. E se sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do que? Da mente, do entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos entender que está escrito: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então renove sua mente a cada manhã. 2 Coríntios está logo depois de Romanos, 2 Coríntios 5, verso 17. Vamos ler comigo, 2 Coríntios 5, verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que faço tudo novo. E Cristo faz tudo novo, de novo, a cada dia. E por isso que nós precisamos fazer as nossas escolhas. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que Ele vai fazer tudo novo, de novo. Mas e na prática, como isso funciona? Primeiro, submeta os teus pensamentos a Cristo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é dar os nossos pensamentos para Cristo. Eu quero ler um texto para vocês que está em Eventos Finais. E ela diz assim: olha, se sua mente vagueia, pelo esforço, volte, faça ela voltar. E ele se tornará um hábito. E não mais você vai deixar a sua mente vaguear. Então, 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim, porque as armas da milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, as armas do nosso exército não são materiais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo ou submisso, sujeito, escravo, todo pensamento à obediência a Deus. Então,
Como, quando sobreviver a um pensamento? O que é um sofisma? Primeiro, a propósito, o que é um sofisma? Preste atenção. O sofisma é um argumento falso com aparência verdadeira. E é isso que o inimigo usa desde Adão e Eva na prática para enganar, subverter e tentar moldar os nossos pensamentos. Ele tenta usar a nossa mente. Deus falou que iria vencer. Sim, Deus falou. Mas aí vem uma situação que não condiz com isso. Então você pensa, não vou vencer. Tem alguma coisa de errada comigo. Diante desse pensamento, entende? Deus, ele diz, você vai vencer. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Só que você não vence. E você diz, tem alguma coisa de errado. Eu não consigo vencer. Mas primeiro, você precisa entender uma coisa. São duas opções que nós temos. A primeira é aceitar sim a verdade. Eu vou conseguir. Porque o que o inimigo coloca é, você não vai conseguir, você não é digno, você não merece, você é um fracassado. Tire isso da sua mente. Você é de Jesus, você tem poder em Cristo Jesus. O poder não está em nós, mas em Cristo somos mais que vencedores. Então tire qualquer pensamento desse tipo da sua mente. Não mereço, não sou digno, sou um fracassado, não vou conseguir. Por favor, tire isso. Segundo, você pode submeter à obediência de Deus. Como? O que a palavra diz de acordo com esse pensamento? Você vai realmente dizer, eu posso todas as coisas. Em Cristo eu salto muralhas. Em Cristo eu posso ser mais que vencedor agindo Deus. Quem impedirá? Só assim você conseguirá pensar, tirar todos os pensamentos que você está pensando e pensar com os pensamentos, com a mente de Cristo. E aí você vai disciplinar, controlar os seus pensamentos e assim você protege a sua mente com o capacete da salvação. Se você ainda não utiliza esse capacete, eu te convido a começar a usar hoje. Porque só assim você terá uma mente limpa, renovada a cada dia. Sua mente será disciplinada, controlada, protegida e blindada pelo Espírito Santo de Deus. Essa proteção você só conseguirá em Cristo Jesus. Você só conseguirá a salvação em Cristo Jesus. Porque quem nos dá a salvação? Cristo. É nele que nós temos a salvação. Então, nós fizemos a jornada da renovação da mente. É muito importante. Você precisa fazer novamente quantas vezes precisar. Mas faça, porque a única defesa contra o mal é Cristo. É Cristo habitar no coração, mediante a fé em sua justiça. A menos que nós usamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da transigência com as coisas e da tentação de pecar. Então Cristo, ele nos diz assim, olha, a oração e o esforço e a oração, eis a ocupação da sua vida. Ninguém sem esforço, ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora sequer que seja. A comunhão com Deus refletirá no caráter e na vida. As pessoas conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos que estivemos com Jesus. Que lindo!
Edifiquemos um muro de passagens bíblicas. Edifiquemos ao nosso redor e veremos que o mundo não poderá demoli-lo. O mal não poderá demoli-lo. O Cristo crucificado deve ser o tema das nossas meditações, conversas, das nossas mais alegres emoções. Porque Satanás, ele está atuando na atmosfera, ele está envenenando-a. E dependemos de Deus quanto à vida, quanto à nossa vida presente e eterna. E na situação em que encontramos, importa estarmos inteiramente alertos, totalmente devotados, totalmente convertidos e consagrados a Deus. Então pegue o capacete da salvação, coloque na sua mente, coloque ela na sua cabeça e proteja a sua mente. Não deixe os pensamentos vagar. Não deixe. Sobre esforço, faça voltá-los. Se a mente vagueia, devemos fazê-la retornar mediante perseverança, perseverante esforço. O hábito finalmente fará com que isso seja fácil. Não podemos por um momento sequer separar de Cristo. Com segurança, podemos contar com a sua presença para nos assistir a cada passo, mas somente observando as condições que Ele estabelece. Esse verso está em Mente, Caráter e Personalidade, página 137. Se a mente vagueia, devemos fazê-la retornar mediante esforço, mediante perseverança, mediante o hábito, então, finalmente, fará com que isso seja fácil. Então, se você começa pensamentos ruins, negativos, de murmuração, faça a sua mente voltar para um pensamento alegre, feliz, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Cante, olha as aves do céu. Elas agradecem, elas cantam, elas louvam todos os dias. Louve você também. Olha, os animais o tempo inteiro eles louvam. Os galos aqui na fazenda, desde as 5 horas da manhã, eles estão cantando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Hoje foi difícil gravar esse áudio por conta da internet. Tive que ficar procurando um monte de pontos, mas deu certo. Deus te abençoe, Deus te guarde.